pela Simone, pelo Leandro, Gabriel e Matheus Santiago. E eles vão falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a formação dos profissionais de educação física para atuarem com crianças com deficiência na escola, que é aí um grande desafio. Então, grupo, tudo ok? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ok, boa tarde. Vocês vão compartilhar ou vocês querem que eu compartilhe? O Gabriel vai compartilhar. Maravilha. Então, beleza. Então, quando vocês estiverem ok, só começar. Ok. Deixa eu só pedir um favorzinho, por favor, só para clicar ali embaixo, onde tem interromper, clicar do ladinho ali no ocultar, só para sair essa barrinha, por favor, da apresentação. Maravilha. Podemos começar, pessoal. Então, tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde à banca, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no evento, né? E o nosso trabalho de conclusão de curso, ele versa sobre a formação do professor de educação física para a atuação junto à pessoa com deficiência. Nós somos um grupo composto por Gabriel Gomes, Leandro Menezes, Matheus Oliveira, Natiele Dias e eu, Simone Aguiar, orientados pela professora e doutora Patrícia Vigário. Então, vamos lá. No ambiente da educação física escolar, o professor ele tem a missão proposta pelos parâmetros curriculares nacionais, né, que são diretrizes elaboradas pelo MEC para orientar os professores por meio da normatização quanto à conduta de cada disciplina. Ou seja, cumprir uma sistemática de trabalho adequada aos alunos, em especial no nosso contexto, né, com deficiência. Então, assim, o profissional de educação física escolar deve quebrar esse paradigma de classificar o indivíduo como apto ou inapto a realizar atividades físicas ou esportivas. Então, daí a gente já tem que entender que é necessário uma contínua capacitação profissional, né? E para reforçar esse direito à educação inclusiva, entra a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que vem o quê? Nivelando a aprendizagem com as demais modalidades de ensino, né? Prevendo compromisso com esses alunos, constatando a necessidade prática e pedagógica de inclusão e adaptação, como estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, veja, apenas 5 anos uma lei, né? Então, ela dispõe no seu capítulo 4 tudo relativo à educação. E para a gente, assim, complementar esse contexto todo, o artigo 27 dessa lei é interessantíssimo, porque ele diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Então, eles são assegurados a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, inclusive ao longo de toda a sua vida, de forma que eles possam alcançar ao máximo suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, claro que respeitando as características de cada um, os interesses, bem como seus níveis de aprendizagem. Então, assim, é primordial que o profissional de educação física ele reconheça, ou de uma forma geral, mas que ele reconheça a sua importância, o seu papel nesse processo de inclusão e o modo a oferecer condições que possibilitem esse desenvolvimento dos alunos com ou sem deficiência, mas em questão nossa aqui com deficiência. A gente precisa combater esse processo de exclusão, que muitas das vezes tem início no âmbito familiar, até porque trata-se de uma situação realmente delicada, diferente, que é complicado de você aceitar algo que inicialmente pode estar nascendo ali, que está abdicando de uma continuidade de sonhos, né? Mas também a gente atribui isso ao próprio sistema escolar, que muitas vezes a gente encontra
isso é explícito ou velado, né? É muito relativo, mas a gente encontra sim. Então, embasado nisso, a gente, de novo, bate na tecla da formação acadêmica do professor, quanto a ter que fazer esses ajustes, né? O nosso objetivo geral, então, é apresentar e discutir, né, essa relação da formação do professor de educação física quanto à sua atuação com as crianças com deficiência. Isso. Boa tarde, eu sou a Etiele, e agora nós vamos falar sobre os objetivos específicos. Pode passar, Gabi, por favor. Isso. Nosso trabalho, nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, ele fala sobre discutir quais são os principais e maiores obstáculos que impedem o professor de trabalhar atividades físicas inclusivas e os esportes adaptados na escola. O segundo é entender como os docentes percebem essas dificuldades e que caminho eles buscam para poder superar. E o terceiro é analisar se há conteúdos adaptados na organização curricular da graduação, de modo que venha a garantir os saberes e que capacitem esses professores para trabalhar nas aulas de inclusão nas escolas. Os métodos, isso. Nós utilizamos a revisão bibliográfica narrativa, que consiste na análise de literatura. As bases de dados que nós mais utilizamos foi o Cielo e o Google Acadêmico, e os termos que mais poderão ser encontrados no nosso trabalho são a formação de professores, educação física e pessoas com deficiência. Boa tarde a todos, boa tarde aos professores da banca. Eu vou falar um pouco sobre a criança com deficiência. Nós botamos nos tópicos do nascimento o conceito de criança, o conceito de deficiência, o processo de inclusão da criança e interação escola-família. Para começar, a gente vê, a Simone já até citou um pouco, em relação da aceitação da família quando se concebe o sonho de ter uma criança, e muitas vezes ali, antes da criança nascer, já se tem uma notícia de que aquela criança terá algum tipo de deficiência. E aí, dentro do processo familiar, essa aceitação ocorre ou não, muitas vezes. Então, dentro desse processo, é muito interessante que a família esteja presente na vida da criança, porque isso também vai facilitar o profissional na hora de fazer essa inclusão da criança no meio acadêmico, nas aulas. Segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conceito de criança são aquelas pessoas que têm até 12 anos incompletos. E segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pessoas que têm deficiência, pessoas com deficiências, são aquelas com deficiências de longo prazo, que sejam de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, limitando a participação plena em igualdade de condições na sociedade. Dentro desse processo, pode passar, por favor, o slide. Pode passar o slide, por favor. Tem que dar uma travada aqui, peraí. Certinho? Obrigado. Dentro desse processo de inclusão, Goffman, 1988, ele tem um conceito de desacreditado e desacreditável, em que a criança, muitas vezes, dentro da sociedade, ela sofre um estigma de ser uma pessoa limitada, a criança com deficiência, de ser uma criança que não é capaz de fazer a mesma coisa que as outras. Então, cabe ao professor de educação física que está ali, dentro da sua área de atuação, fazer com que essa criança não se sinta excluída, para que ela não venha ter uma autoestima muito baixa, que ela possa estar ali fazendo a mesma atividade junto com crianças à sua volta, para que ela se sinta incluída dentro desse processo de ensino. Muitas vezes, a família ela não está junto da criança nesse processo. Então, percebe-se que, segundo o Patrocínio Alves, 2018, que a criança que tem a participação da família nesse meio, nesse processo,
ela se desenvolve muito melhor do que as crianças que não têm o auxílio da família nesse processo de inclusão da educação. E o professor acaba, por si, conseguindo ter uma maior aceitação dos outros alunos dentro das atividades adaptadas, para que aquela criança também possa se sentir inserida no contexto escolar, fazendo com que ela tenha um melhor desenvolvimento. Pode passar, por favor, o próximo. Boa tarde a todos. Vou falar sobre a formação do professor de educação física para a atuação com crianças com deficiência. Assim, historicamente, de fato, as escolas não tinham nenhum preparo para atendê-los por falta de investimento. E também não tinha essa procura, não tinha esse assunto visível que fizesse com que as escolas se mexessem para poder atender esses alunos com deficiência. Isso aí foi tudo muito discutido ao longo dos anos, e de fato tem crescido sim. Algumas escolas têm tido alguns investimentos para poder se preparar e atender esses alunos, mas ainda, sim, é muito pouco. Melhorou sim, mas ainda é muito baixo, e também acho que não atende diversas ineficiências que existem. E ainda há necessidade de mais preparo. Assim, existe sim também a necessidade também do professor de se aprimorar para conseguir atender esse aluno, até porque cada aluno tem uma deficiência diferente. Então, tem a necessidade de uma maneira para o professor poder ensinar esse aluno, e esse professor tem que se preparar o mais adequado possível. Aí, como historicamente, as escolas não eram preparadas, ou tinha pouco preparo, também os professores não eram preparados. Não tinha essa cobrança, essa necessidade de se aprimorar. Assim, o professor já saiu da faculdade já saiu da faculdade com pouco conhecimento, pouco conteúdo, enquanto hoje, na atualidade, temos um rico conteúdo para aprendermos. Então, os professores mais antigos precisam ter um preparo, sim, tem que ter uma cobrança, sim, para eles se prepararem também, e porque eles não foram preparados adequadamente. É toda uma conjuntura. Não é só um professor investir nele, mas também a escola dar esse apoio, esse empurrão para o professor. E agora, no presente, né, eu vejo sim que as faculdades tentam abordar esse tema de inclusão, ou como esse professor do futuro tenta se adequar a essa realidade de alunos com deficiência, mas ainda acredito que não seja suficiente, porque deficiência é um tema complexo. Deficiência existe várias, e então cada um tem uma maneira para poder ajudar o aluno, ensinar o aluno, na verdade, né? E falando do âmbito, né, da educação física, a educação física não é uma matéria assim tão algo simples assim, né? Diferente das outras matérias, que a maioria delas são teóricas. A educação física, sim, tem a parte teórica para poder ensinar, mas também tem um lado mais prático, que são as práticas de esportes e outras atividades físicas. E cada um desses alunos vão ter uma maneira de você poder exercitar aonde você vai fazer com que ele pratique alguma atividade. E aí, sim, é complexo, então não é simplesmente pegar uma matéria eletiva e aprender, mas existe todo um preparo exaustivo aí pela frente para poder se preparar para atender esse aluno. E pensando em alunos com deficiência, eles não têm só essa particularidade de ter que ensinar. Cada um tem uma necessidade de cuidado diferente, porque podem ter questões de saúde, e os professores também precisam estar preparados para ajudá-lo em alguma emergência. Então, não é tão simples quanto. E aí, sim, que as escolas, também as próprias instituições de ensino, né, cada vez mais colocar isso na realidade dos professores, tanto os professores que já estão no mercado, mas também os professores que já estão se preparando para ensinar. O mais importante é a educação e é o direito mesmo de todo mundo. Então, sim, os alunos com deficiência precisam estar inseridos nesse meio, e a sociedade precisa se adaptar, e os professores ainda mais importantes, porque somos nós, os professores, que iremos formar os alunos. Não falo só de pessoas com deficiência, mas também de uma maneira geral, né? Todas as pessoas passam por professores, e eu entendo que é o pilar básico para poder formar um aluno. É primário isso. Então, é importante, e tudo dá início através da educação,
formar o aluno. Os professores precisam estar preparados, sim, para abordar esse tema nos dia a dia e também para atender essas pessoas tão importantes. E assim, destacando, né, como está no slide, que somente através da resolução 03 de 87 do Conselho Federal de Educação surgiu oficialmente nas graduações a educação física adaptada, de modo com que esse atraso na preocupação do ensino, inclusive, fez com que diversos professores de educação física que atuam nas escolas hoje não tenham tido uma formação adequada quanto no ensino para alunos com deficiência. E também lembrando que no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LBD, de 1996, ressalta a necessidade dos professores terem preparos adequados e dispor de recursos que atendam às necessidades dos alunos. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho isso aí sobre a participação de crianças com deficiência nas aulas de educação física escolar. Né? Bem como o Matheus falou aí, né? A gente precisa realmente incluir essas crianças, né, nas aulas de educação física. Há uma grande importância. Mas por que dessa dificuldade, né? Por que da dificuldade do professor? Por que as crianças não estão, né, participando, não estão tendo de fato, essa educação física inclusiva? Né? Primeiro, eu vou falar que a educação, né, é assegurada pela Constituição, né? É direito de todos e dever do Estado de cumprir, né, que essas pessoas, essas crianças, né, sejam atendidas pela educação, né? Então, falando sobre crianças com deficiência, os professores, é dever do Estado, através dos professores, né, que essas aulas sejam aplicadas e que o desenvolvimento dessas crianças com deficiência sejam atingidos, né? Porque é direito deles, né? É direito de todos. Assim como pessoas que não têm deficiência, como pessoas que têm deficiência, elas precisam ter essa educação, né? E aí, quando a gente vai falar sobre a educação física, né, escolar, no primeiro momento, quando a gente fala sobre educação física, sobre atividade física, sobre exercício físico, nós pensamos na saúde, né, no desenvolvimento da criança em relação à saúde, né, a prevenção de doenças, a obesidade infantil, o sedentarismo, né? Então, a educação física, em primeiro lugar, assim, promove essa saúde a essas crianças, né? Então, as crianças com deficiência também precisam da educação física, primeiramente por causa da saúde, né? E aí, em segundo momento, a gente vai falar sobre a interação, né? Algo que é muito importante, né? A interação social, né? A educação física é uma aula calorosa, é uma aula que tem muito contato, né? E a criança com deficiência, quando ela tem o contato com outras crianças, né? E elas mesmas entre si, acaba que ocorre a quebra do preconceito, né? Porque quando a gente sempre o outro, né, o diferente, ele tem uma barreira entre nós. E quando a gente convive, quando a gente tem essa aproximação, essa barreira é quebrada. Então, nas aulas de educação física, como tem muita interação social, muito calor humano, então há essa quebra, né, no preconceito, nesse quebra-gelo aí entre as crianças. Além disso, né, desenvolve o lado motor da criança, né, o lado cognitivo, questão de organização espacial, lateralidade. Isso tudo é importante, né, para que as crianças com deficiência também sejam participativas. E aí, a gente vai se perguntar o que é educação física inclusiva, né? O que é uma atividade física inclusiva? Né? Significa democratizar o acesso aos esportes, às atividades a todos, né? Sem que haja uma separação. Comumente a gente até vê pessoas falando de forma errada, né, que está fazendo uma educação física inclusiva, mas a atividade para as crianças, né, e a pessoa com deficiência, as crianças com deficiência, está separada no cantinho, né, e ali as pessoas acham que estão incluindo. E na verdade não é isso. Isso talvez seria uma integração, uma segregação. A educação física inclusiva é quando a gente pega atividades adaptadas, a gente pega atividades, faz adaptações dela, né, para que todos participam da mesma forma, né, sem a necessidade de ter aquele título, né, que é uma educação, que é uma atividade inclusiva, uma atividade adaptada.
Não, é uma atividade onde todos estão ali dispostos, né, e vão participar e vai ter o objetivo da aula e todos vão conseguir fazer parte desse objetivo dessa aula. Seguindo aqui, algo muito interessante também e que as pessoas têm a- o erro, né, comete esse erro, né, de classificar as crianças, a pessoa com deficiência, em uma classificatória, uma característica, né? Então, se a pessoa tem uma deficiência nos membros superiores ou inferiores, ou deficiência auditiva, né, as pessoas costumam classificar elas, caracterizar elas. E nas aulas de educação física, na hora do planejamento da aula, o professor tem que ter muito cuidado com a particularidade do aluno, né? Porque cada aluno tem sua particularidade no processo de ensino-aprendizado, né? Diferente com um aluno com deficiência, né? E aí, quando a gente vai pensar numa atividade adaptada, né? E aí a gente tem exemplos, né, na internet ou da vivência do próprio professor, ele aplicou uma aula para pessoas com deficiência no membro superior e deu super certo, ele vai aplicar a mesma aula para aquela outras crianças, para aquela outra turma. E não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Segundo Goffman também, ele fala sobre isso, sobre a particularidade do aluno, né? Na hora do planejamento da aula, da criação da aula, da aplicabilidade da aula, né? Elaboração ou adaptação das atividades, né? Exatamente o que eu estava falando, né? Pegar uma atividade, um esporte, né? E fazer a adaptação dele, para que todos participem da mesma forma e que aquele aluno tenha vivência com aquele esporte, né? Porque normalmente, comumente aí as crianças, né, que são lançadas no alto rendimento, elas são descobertas na educação física escolar, né? E não é diferente com os atletas paralímpicos, né? Quando eles têm o contato, né, com a educação física na escola, quando eles participam, quando eles se sentem importantes, assim como a professora falou, se sentem protagonista, né, daquela aula, quando eles começam a dar ideia, quando os outros alunos, colegas dele, que não tem deficiência, passa a depender dele, saber que ele tem uma importância naquela aula, ele começa a desenvolver seu lado afetivo, seu lado emocional, né, a autoimagem, a autoestima. Então isso é muito importante, né? A aplicabilidade das atividades, né, que os alunos, que o professor deve aplicar de acordo com a idade, de acordo com o tipo de deficiência que aquele aluno tem. Então, seguindo a linha da particularidade, né? E o mais legal disso tudo é quando a gente vê o sucesso, né, do aluno, de acordo com o nosso planejamento de aula, né? Ver que o aluno desenvolveu o seu lado motor, ele melhorou o seu lado afetivo, a sua interação social, até porque vai ser uma criança que vai ocupar lá na frente um cargo, uma responsabilidade no trabalho, vai exercer seu direito na cidadania e ele precisa ter esse lado afetivo, esse lado socio-interativo muito bem desenvolvido, né? E as aulas de educação física servem aí para colaborar de forma muito grande nesse sentido, né? Então, aí eu já falei das atividades que englobam todos os alunos da turma, sem necessidade de realizar atividades separadas e, enfim. Então, mas a consideração, né, sobre a minha fala, né? Então, no primeiro momento aí eu falei sobre a importância do aluno na atividade, nas atividades, na aula de educação física, participando das atividades devido à saúde, né? Então, o desenvolvimento da saúde desse aluno, a circulação sanguínea, brincar, ter a sua autoestima. Então, isso é muito importante para a saúde. Depois, a experimentação, quando a gente fala aí sobre a BNCC, a Lei de Diretrizes e Bases, em relação à experimentação das culturas corporal do movimento, então sobre lutas, danças, outras culturas, né, ter a vivência, né, é muito importante para o aluno ter a vivência, então para o aluno com deficiência não é diferente, ele precisa ter essa vivência, né, experimentar, ter contato com o esporte ou com outras atividades que a educação física proporciona, né, é um direito do aluno, do cidadão, né, da criança, garantido pela Constituição, né, devido ao Estado promover essa educação inclusiva, tá? E, além disso tudo, que é muito importante, que é a quebra do preconceito, né, com esses alunos e com esses futuros cidadãos que estão na sociedade, né? Quando nós mesmos precisamos disso, né? A quebra desse preconceito com as pessoas com deficiência, porque geralmente nós não temos contatos, né? E aí a gente carrega essa característica lá para frente. Quando a gente tem contato com essas pessoas com deficiência, tanto é bom para elas como é bom para nós também, para quebrar, fazer essa desconstrução, né? E a gente ter essa interação social com essas pessoas, saber do mundo que elas têm,
né, o que elas passaram, o que elas desenvolveram. Então, isso é muito importante também para a vida do aluno, para a criança e para nós também, professores. E para fechar o nosso trabalho, nós vamos falar agora aqui sobre a conclusão, né? Que esse trabalho que nós fizemos foi feito com a finalidade de revisar na literatura alguns fatores que influenciam na atuação do professor de educação física frente a um trabalho de inclusão para alunos com deficiências. E quais esses fatores que nós identificamos, né, no decorrer do trabalho, no decorrer da nossa pesquisa? É que a formação que é oferecida nos cursos de graduação não é satisfatória, né, porque ele não capacita o professor de uma forma concisa para que ele saiba lidar com perfeição, não, porque nós estamos em constante aprendizado, mas para que ele saiba lidar da forma correta ali com o aluno, né, com a criança que tem algum tipo de deficiência. Como a gente estava até discutindo no nosso trabalho, né, nas nossas chamadas para poder falar sobre o trabalho, é que se nós formos tirarmos por nós mesmos do grupo, nós só tivemos 2 matérias que falavam sobre a pessoa que possui algum tipo de deficiência. Uma foi Libras, e mesmo assim foi EAD, e agora nós estamos tendo nesse período, inclusive com a professora Patrícia, que é Educação Física Inclusiva. Então, é muito pouco para dar pouca base para que nós saiamos capacitados, né, após a formação. O segundo fator, ele tem a ver diretamente com o primeiro, que acaba por essa falta por essa pouca preparação que nós temos na faculdade. Nós, após a formação, nós temos que buscar um aprimoramento profissional, né, através de cursos de especialização, cursos de adaptação curricular, pós-graduação, mestrado e tudo mais, para que possamos trabalhar com certeza, né, com propriedade com esses alunos. E o terceiro fator é sobre a união da comunidade escolar, né, ali do corpo docente, juntamente com a família, para que haja essa troca e esse aluno ele consiga se desenvolver de uma melhor forma. Porque a escola, quando a criança está na escola, não está junto da família, né? Então, ali ela vai criando laços, ela vai lidando com diversas coisas, né? Que vai preparando essa criança para exercer seu direito de cidadão futuramente. Fazendo com que promova a participação deles em atividades inclusivas e adaptadas, proporcionando a integração com os colegas e fazendo com que se sinta parte da aula. Pode passar, Gabi, por favor. Peraí. E nós queremos agradecer, né, todos que assistiram, e vamos fechar o nosso trabalho com essa frase aqui da Andréa Ramal, que diz que o objetivo da educação inclusiva não é tornar todas as crianças iguais, e sim respeitar e valorizar as diferenças. Obrigada. Pessoal, estamos aí abertos a perguntas, né? Se o pessoal quiser comentar, falar alguma coisa, a gente está aberto aí. Obrigado. Oh, que ótimo, Gabriel. Maravilha. Então, Gabriel já... Gabriel já fazendo os trabalhos, então, ó, podem fazer as com perguntas. Silêncio assim no ar, né? Com silêncio constrangedor agora. Não, rola um delay entre terminar e eu fechar o microfone, fechar o chat. São muitas coisas para fechar, abrir. Aí o coração vai a mil aqui. Já abriu aí os trabalhos. Então, só antes do pessoal começar a fazer os comentários, vou passar primeiramente a palavra para a professora Thalita. Gente, primeiramente eu gostaria muito de parabenizar o grupo. Uma apresentação muito bem estruturada, com a introdução, os objetivos gerais, principais, o desenvolvimento do tema, uma conclusão concisa ali, né, objetiva dentro daquilo que foi proposto no início, organização dos slides, e deu para perceber que o grupo todo se preparou de fato, que vocês se reuniram, trocaram. Essa transição de fala de vocês, ela foi muito fluida, foi muito tranquila, todos dominando o tema. Então, assim, dá parabéns pela excelente apresentação, foi muito boa mesmo. A única coisa que eu poderia colocar aqui é que teve um momento na fala do Matheus, que falou muito bem também. Ele estava falando sobre os problemas, a formação em si, e eu achei que ele se
prendeu mais a formação que passou, que não foi tão boa, né? E agora ele discutiu um pouco, mas no final a Nathalie já veio respondendo aquilo que eu tinha ficado em dúvida, né, com a conclusão. Mas talvez se vocês colocaram aquele ponto lá como uma discussão da formação, falar um pouco melhor naquele ponto. Só um parênteses muito, muito pequenininho dentro da excelente apresentação que vocês fizeram. E o Gabriel falou bastante sobre a vivência, a interação e os benefícios também para as pessoas sem deficiência, né? E eu acho isso um dos pontos importantes da educação. E só exemplificar para vocês, eu tenho uma quase sobrinha com deficiência, né? Sobrinha de uma grande amiga minha, e a escola dela faz atividades que eu acho muito interessantes, né? Todas as crianças andam no andador dela, todas as crianças usaram o tapa-olho dela. Então, assim, além de conviver, além de ver a dificuldade, elas vivenciaram. E hoje, assim, ela é totalmente incluída. Da mãe dela fala assim, a mãe dela é minha aluna de Pilates. Hoje eu não posso fazer aula que eu vou levar a Liz para eu brincar com o amiguinho. Então, assim, totalmente incluída e participativa nesse processo. Então, só uma sugestão, caso vocês um dia venham a trabalhar, usar mesmo a dificuldade daquela criança nas outras de uma forma lúdica, brincadeira. Cada um tinha a vez de andar no andador da Liz. Falou que virou uma diversão, assim, no dia. Foi incrível. Desculpa, fala, Tati. Você dando esse exemplo, sabe o que eu lembrei? A história que a Márcia Greguol sempre conta, né? Das crianças. A Márcia Greguol é, assim, minha ídola. Eu tenho ídolos na minha vida, né? De professores de referência. No esporte adaptado é a Márcia Greguol, ela é da Universidade de Londrina. Ela esteve, inclusive, presente no primeiro simpósio paradesportivo carioca, presencialmente. Tive a honra de trazer aquela bênção, aquela pessoa iluminada, né, presencialmente no nosso evento. E ela conta que uma vez ela trabalhando com as crianças com deficiência, né, tinha um aluno que usava cadeira de rodas, ela começou a implantar um projetinho de basquete em cadeira de rodas, chegou o Natal, várias crianças pediram uma cadeira de rodas para o Papai Noel, o presente para o Papai Noel era uma cadeira de rodas. Então as crianças queriam ter a cadeira de rodas para poder jogar ali no basquete. Isso é muito sensacional, né? Essa questão da experiência, né? De você vivenciar o andador, a muleta, enfim. O tudo. É muito sensacional. Eu lembrei dessa história aí que ela sempre conta. Desculpa. Mas parabéns, grupo. Não, maravilhoso. Só queria só os parabéns, que achei que o grupo foi muito organizado, estudou de verdade o tema, estava muito, muito bem preparado. Parabéns, grupo. Obrigado, professora. Só para falar essa questão que você citou, né, de usar situações, na palestra pela manhã, o Igor Russi, ele até comentou que em 2005, quando o Daniel Dias começou com ele, foi até mais fácil a adaptação com os outros alunos ali, e hoje ele tem uma dificuldade. Então, o preparo do professor pela fala dele, hoje, até para trazer esse aluno para as outras pessoas em volta aceitarem a situação, até nisso o preparo tem que ser melhor hoje em dia. Perfeito, e eu fiquei bem surpresa com essa fala dele. Quando eu mesma comentei durante lá a palestra, né? Quando ele falou, mudou muito de 2005 para cá, aí eu pensei assim, hoje em dia está mais fácil, né? As crianças aceitam com mais facilidade, fazendo uma maior visibilidade do esporte, e não, né? Contraditoriamente, não é essa a experiência que ele vive lá na cidade dele. Eu tô no trabalho, aí fui aqui para uma salinha, até estava discutindo com a minha gerente aqui no trabalho, ela até citou um comentário, de repente pode ser hoje pela questão do politicamente correto, as pessoas, você não saber como a pessoa que vai receber a sua fala, como ela vai lidar e como você tem que falar, e as pessoas se retraem um pouco, porque não sabem como questionar, mas foi a fala que a gente discutindo aqui na hora da palestra. Eu trouxe a palestra para o trabalho hoje. Isso é tópico para a gente passar o dia inteiro conversando, discutindo, Leandro, a gente não vai chegar a uma conclusão. Deixa eu passar a palavra para o professor Roberto, pessoal, que daqui a pouquinho a gente vai dar início aos minicursos às 4 horas da tarde. A gente já está passando um pouquinho aqui do tempo, só para a gente não se alongar muito, dá tempo pelo menos para o pessoal levantar e ir ao banheiro, tomar uma água para começar o minicurso. Professor Roberto. Pessoal, serei muito breve, assim, não tenho que colocar
no trabalho de vocês. Só fico muito feliz em ver um trabalho tão bem feito, tão bem estruturado, tão bem organizado, ver a conexão dos pensamentos, conexão entre as falas, as reflexões deixadas com o trabalho de vocês. Se realmente nós não conseguimos incluir, por quê? Porque nós, educadores físicos, temos pouca base com relação ao assunto, pouca bagagem. Se nós temos que buscar realmente aprimoramento profissional, você vê aí dentro da fala do Leandro, o Leandro estava assistindo de manhã e agora está aqui apresentando. Então, aprendizado contínuo, assim, parabéns novamente ao grupo. Gostaria também de parabenizar a todos vocês que apresentaram, que defenderam, que vocês levem isso para a vida, que vocês valorizem essa conquista de vocês, porque é uma conquista. Vocês agora são profissionais formados, são educadores físicos, e vão encarar o mercado de trabalho aí mais capacitados. Então, meus parabéns. Já fui cortado ali na fala. Eles sabem os nossos códigos que nós treinamos ontem à noite na aula. Eles sabem o que significa isso aqui. Só finalizar. Não é Libras não, tá? Esse é um código nosso. Tudo bem. Finalizou, Roberto? Finalizei. Muito obrigado. Maravilha. Deixa eu só fazer um comentário, pessoal. Bom, primeiro, parabenizar mais uma vez ao grupo, ao empenho, à dedicação, desde o início, né? Quando a gente foi sortear, definir, na verdade, os temas, né? Então, o grupo sempre organizado, já veio com a proposta, a gente quer falar sobre isso. Eu falei, poxa, que maravilha, porque eu adoro falar sobre esse tema, até porque eu também sou professora de Educação Física Inclusiva, eu compartilho as angústias de vocês, compartilho as angústias sendo professora, compartilho as angústias enquanto eu era aluna, né? Então, isso realmente é algo que a carga horária, de fato, ela é reduzida, mas, ao mesmo tempo, acho que mesmo que fosse muito maior, também não resolveria totalmente a situação, né? Já falamos muitas vezes hoje aqui no evento, a pessoa com deficiência, ela é única, então cada um vai ter uma necessidade, cada um vai ter uma demanda. Então, é o que eu costumo falar com vocês durante as aulas, né? Não tem uma receita de bolo. Você vai pegar um aluno com paralisia cerebral, você vai ter que fazer isso, aquilo, e vai dar certo. Não, porque a funcionalidade é diferente, o histórico de vida é diferente, o repertório motor é diferente. O que a gente orienta bom, você pode passar por esse caminho, tenha atenção que eles podem ter essa característica. Então, a gente vai orientando nesse sentido, né? Enfim, mas eu acho que uma discussão muito boa para a gente trazer, que também seria uma discussão interminável, mas só para a gente deixar aquela sementinha, né? Que muito se fala, a educação física inclusiva é pouquinho, né? Ela é obrigatória na grade curricular da educação física, assim como Libras. É uma carga horária muito pequena. Aí eu fico pensando, será que de fato a gente precisaria ter uma disciplina chamada Educação Física Inclusiva? E por que não adotar a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, em fisiologia do exercício, em biomecânica, em jogos, em ginástica, né? A gente pode abordar a pessoa com deficiência em todas as matérias da nossa grade curricular. E aí a gente conseguiria resolver em partes aí, né, essa questão do entendimento. Ainda assim nós sairíamos, falo isso como educadora física também, né, quando eu me formei, sairia sim, em dúvida se eu estaria pronta ou não para trabalhar com pessoas com deficiência, mas foi também o que o professor Igor de manhã falou na palestra da natação, né? Se a gente parar para pensar se a gente está preparado ou não, a gente nunca vai estar. Então, a gente precisa aceitar o desafio, estudar, buscar conhecimento, se relacionar com essa pessoa. Eu falo que a melhor escola, o melhor ensinamento, né, para trabalhar com pessoa com deficiência é trabalhar com pessoa com deficiência, né? Aquelas nuances, muitas coisas eu sei hoje em função do convívio, né? Em função de experiência. Eu errei muitas vezes,
Vou errar muito ainda, não tive a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de deficiência, com todas as pessoas com deficiência, né? Mas esse convívio é que você começa a perceber, acho que eu posso fazer de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Então, isso é assim, é experimentação, é a vivência. Eu acho que a Natiele tinha levantado a mão. Isso, professora, só para complementar o que a senhora falou acerca de incluir a pessoa com deficiência, né, na fisiologia e tudo mais, nesse estudo, eu estava até falando com o pessoal, né, e também falei muito com a Sil, eu frisei muito isso. Falei, poxa, nós tivemos a matéria de esportes de rede raquete, esportes de invasão, por que nós não tivemos esportes voltados a isso, entendeu? Então, uma coisa que precisa, sim, ser melhorada. Está avançando em passos pequenos? Está avançando, mas ainda precisa melhorar muito, muito mesmo, entendeu? E era só isso que eu queria complementar. Então, se a gente pensar que 1/4 da população brasileira, tudo bem que esse valor está um pouquinho superestimado, tá? É o último censo que a gente tem de pessoas com deficiência, que é de 2010. Não temos, esse é o censo mais recente. Então, assim, nós temos que cerca de 1/4 da população brasileira tem deficiência. Gente, a probabilidade que um dia nós temos de ter um aluno com deficiência é muito grande. Seja em escola, seja em clube, seja em academia, seja em treinamento, né? Quem vai fazer licenciatura, bacharelado, a probabilidade é muito alta. Então, nós precisamos ter, assim, o mínimo de conhecimento, o mínimo, né, do como é se tratar, como é se relacionar com uma pessoa com deficiência, a começar como nós chamamos, né? Pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência não é deficiente, ele não porta uma deficiência, ele não é especial, quer dizer, ele é especial, como todos nós somos, né? Todos nós somos especiais. Mas ele tem uma deficiência, ele tem uma característica e a gente vai trabalhar em cima dessa característica que ele tem. Bom, pessoal, alguém da plateia, plateia é ótimo, né? Alguma pessoa que está assistindo gostaria? Estou vendo aqui que o grupo está sendo muito parabenizado, está cheio aqui de torcida, né? Os familiares assistindo também, bem-vindos familiares, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também. A plateia gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria, professora Patrícia. Opa, Júlia, nossa aluna de doutorado. Júlia, nem tinha visto que você estava aqui. Abre o microfone. Abre a câmera. Peraí, então, nossa aluna de doutorado, mas não tem problema. Não tem problema, não. Está todo mundo descabelado. Júlia, nossa aluna de doutorado, que está agregando muito a linha de pesquisa de reavaliação e avaliação do esporte adaptável. A Júlia é psicóloga, então ela vai trazer todo um viés da psicologia. A gente também já discutiu, né, que o trato da pessoa com deficiência, ele deve ser multidisciplinar. O sucesso quando a gente estava falando de esporte de alto rendimento, né? Então, ter um talento como o Daniel Dias tem é importante, isso aí sem sombra de dúvidas, né? Mas ele precisa ter um suporte de um educador físico, de fisioterapeuta, da psicóloga, da nutricionista. Ô, Patrícia, que bom, Júlia, que você está aqui. Eu vou falar como pedagoga. Eu vou parabenizar, eu também tenho formação de pedagogia. A temática, e hoje nós, da pedagogia, dentro de uma escola, olhamos o professor de educação física com maestria, porque ele ajuda, nós temos consciência hoje, na educação infantil, que ele ajuda, sim, na alfabetização das crianças. Porque a consciência corporal, quem é melhor do que o professor de educação física para a criança obter, né, esse tipo de consciência. Então, professora, vocês estão de parabéns, cada um de vocês. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa de estar com a Patrícia Vigário, né, porque ela falou do Daniel Dias, mas eu, quando vejo Patrícia Vigário, eu também tremo. Júlia, não fala isso não, Júlia. Não fala, gente. Eu vou falar um negócio para vocês. Não fala que eu vou querer fazer um programa de inclusão com a Patrícia Vigário, porque você não é a primeira que fala isso e começa a achar que eu assusta as pessoas. Não, ela não é malvada, ela é uma pessoa que vocês não têm conhecimento de quem é. É maravilhosa. Então, gente, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Chora, Simone, de verdade, porque... Olha, eu tenho 10 anos de formado em pedagogia. É uma luta constante a inclusão.
E creio eu, meus amigos, que espero que dentro de 10 anos a gente não precise estar trazendo tão forte essa questão da pessoa com deficiência, que seja naturalizado por nós seres humanos. Então, meus amores, parabéns, professora, obrigada pela oportunidade, e se puderem depois focar para a educação infantil, alguém tem interesse, eu abro a escola lá para vocês fazerem a pesquisa, tá bom? Tem uma escolinha de educação física na PEN. Tá ok, meus amores? Então, um beijo. E, professora, eu quero te encontrar pessoalmente para tremer na sua frente, tá? Beijo, meus amores. Júlia, coloca seu contato aqui, então, para o pessoal, já que você disponibilizou. Sim. Coloca o seu contato. Esse negócio que a Júlia falou é muito interessante, que, assim, com a pandemia, né, nossas atividades estão remotas, e eu tenho conhecido muitos alunos, eu tenho recebido muitos mestrandos, doutorandos virtualmente, que eu não conheço presencialmente, né? Eu nunca vi pessoalmente. E aí, essa semana, depois da pandemia, desde quando a pandemia começou, eu voltei aos laboratórios da Uniswan